Hoje o papo vai para essas igrejas que só pregam coisas materiais. Chega, já deu. Uma coisa que eu vou questionar a respeito do que vocês pregam. A pregação de vocês, que vocês pregam aqui no Brasil, não serve na África do Sul. Não serve em locais onde as pessoas são miseráveis. Pessoas às vezes andam nuas. Tem igrejas que as pessoas vão nuas à igreja. Crianças vão sem roupa. Então essa palhaçada de prosperidade material de vocês não é verdade. Não cola mais. O povo precisa acordar. Eu sei que Deus é recompensador dos que o buscam, mas tem locais que há muitas questões envolvidas, questões muito espirituais. Tem locais que a Cruz Vermelha leva doações e eles trocam essas doações por armas. Elas não chegam ao conhecimento do povo. Então não é Deus que não quer abençoar aquela nação. É que ali tem um sistema maligno, diabólico, impedindo de chegar as bênçãos de Deus naquele lugar. Mas que Deus, ele vê o sofrimento daquelas pessoas e Deus faz algumas mudanças, né? Existem muitas questões antes de eu começar a falar sobre isso. Por exemplo, as pessoas falam muito da Coreia do Norte. Nossa, como é que aquele povo deve sofrer, né? E realmente sofre. Mas quem são os culpados desse sofrimento? É Deus? Ou são os países que fazem comércio com a Coreia do Norte? Quem é o culpado daquele sofrimento? Porque se na Coreia do Norte o Kim Jong-un e todos aqueles líderes militares não tivessem queijo suíço, uísque importado, vinhos importados, como é que eles iam viver felizes ali? Como é que eles teriam aqueles armamentos todos se ninguém cedesse o produto manufaturado para eles? Então, muitos países são amigos da maldade. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, antes de começar uma pregação, vocês têm que avaliar por que disso, por que daquilo. Deus sabe todas as coisas. Deus não só sabe, Ele sente o sofrimento de todas as pessoas. Ele vê a lágrima de todas as pessoas. Quando você está no Netflix, enquanto você está no Netflix se divertindo, Deus está sentindo a dor do povo. E Ele já deu o seu Filho para experimentar a dor por todos os homens, para salvar todos os homens. E essa mensagem que está esquecida na igreja. Então, vamos falar de uma questão de Deus, né? Vamos falar assim, naquela questão. Se o dízimo da lei abre as janelas do céu e derrama bênção sem medida na sua vida, e você é dizimista, eu quero ver a janela do céu sendo derramada na sua vida. Eu quero ver bênção sem medida na sua vida, mas eu quero ver na questão financeira. Porque você pregar sem ter... porque Deus honra os seus compromissos. Então, se aquele texto ali é verdade, Deus está abrindo a janela do céu e derramando bênção sem medida na sua vida. Porque se você usa o texto de Malaquias para aplicar nisso, se você aplicar na vida dos judeus lá, olha a vida dos caras. Os caras têm bênção sem medida. O país deles, se eles passarem necessidade de outro país e quiserem voltar para lá, tem leis de acolhimento para eles, para a família deles. Porque o dízimo, que vocês não gostam de falar, ele servia também para isso, para ajudar os pobres, as viúvas. Se há um objetivo para a criação do dízimo naquela comunidade, naquele país, era de manter as pessoas na humildade, né? Pessoas que fossem depender daquilo, que tivesse como depender mesmo, manter aquele povo nessa questão de humildade, porque conforme vai ficando rico, vai ficando orgulhoso, e de alguma forma Deus abençoar toda aquela nação, porque existiam pessoas naquela época abandonadas, órfãos, viúvas, pessoas que ninguém queria cuidar, os próprios pais velhos. O Corban, que Jesus fala da hipocrisia dos fariseus, era um trâmite entre a pessoa que não queria cuidar dos seus pais, dava uma oferta, uma parte daquela oferta ficava para o sacerdote na malandragem, e a pessoa ganhava uma espécie, creio eu que seria um documento, que ela ficava desobrigada a cuidar dos pais, ou seja, então sempre houve gente hipócrita assim. Não queriam cuidar dos pais, mas tinha aquela malandragem. Então quando Jesus vem, ele vem julgando a questão, né? Mostrando o que as pessoas estavam fazendo com as leis de Deus, deturpando as leis de Deus, e por conta disso a igreja com certeza era vista de uma forma, era mal vista, né?
E todo mundo sabia que Deus não era daquela forma injusta, porque Deus não pode agir com injustiça. Então, eu sempre falo assim, na questão de o nome de Jesus ser usado para curar as pessoas, às vezes uma pessoa está enferma, ela pode orar no nome de Jesus, porque a gente sabe que o nome de Jesus está testificado de que ele cura, de que ele faz milagre. Lógico que não é quando você quer, né? Isso daí está na dispensação de Deus, porque Deus é soberano. Então ele faz da maneira que quer, até porque às vezes Deus não quer que algumas pessoas sejam usadas dessa forma, né? Os dons de Deus é distribuído, não quer que as pessoas sejam usadas dessa forma para que ela não fique acreditando que vai ser sempre assim. Tem pessoa que cria essa neurose. Então ela vai achar que toda vez que ela impor as mãos sobre o enfermo, esses enfermos serão curados. E isso não acontece na Bíblia. Paulo, ele podia ter curado Epafrodito no nome de Jesus. Com certeza orou pelo seu amigo, mas ele sabe que Deus é soberano. Então Deus tem a sua maneira de recolher, Deus tem permissões, né, que o ser humano tem que aprender a respeitar, né? Então não é porque o nome de Jesus cura, que o nome foi dado, que a gente que está doente não pode orar no nome de Jesus. Porque o nome foi dado. Então, se Deus quiser usar o cego para curar outro cego e ele mesmo continuar cego, isso é problema de Deus, sabe? Eu acho que o próprio cego não vai se incomodar. Você sabe que tem gente que é cego que não quer nunca ver mais. Já ouvi pessoa falando que não quer enxergar. Eu já acostumei a minha vida assim. Ainda mais imagina o cego de nascença que nunca viu a luz, né? Nunca viu nada. Ele consegue viver. Deus é tão tremendo que consegue fazer as pessoas viverem de uma forma que pra gente, caraca, não tem como isso. Mas Deus sabe fazer as coisas da maneira dele, sabe conduzir, né? Dar os pastos verdejantes ao coração que necessita, né? Às vezes o cara tem mais paz do que você que tem os dois olhos aí e fica bisoiando a mulher do próximo. Então, gente, nessa questão, a igreja entra em muitos atritos, às vezes atritos desnecessários, né? Bobeiras. É porque aqui na Bíblia tinha que ter uma vírgula, não, aqui é um ponto, não, tinha que ser um Y aqui, e fica uma discussão, sabe, que as pessoas perdem tanto tempo por uma coisa que se for comprovado se era uma vírgula ou um X, não vai fazer diferença nenhuma na vida das pessoas. Agora, nessa questão financeira já é uma questão que faz diferença. Por quê? Porque as pessoas estão usando a fé dos outros para ganhar dinheiro, estão oprimindo as pessoas, fazendo elas acreditarem que o Deus delas vai prosperar de forma absurdamente a vida delas, colocam testemunhos de gente que já tinha dinheiro ou gente que por acaso, né, Deus abençoou a vida ou por acaso trabalhou demais, acreditou naquilo e, né, foi uma fatalidade de 50% de chance de sim e 50% de não. Agora, o cara é um empresário falido. O empresário falido, ele é formado às vezes em economia, administração. Ele só está falido, mas ele sabe, ele tem as ferramentas certas para encontrar o caminho. E às vezes ele falta fé. Agora, você que não é formado em bodega nenhuma, aí Deus vai te transformar em empresário? Só um milagre mesmo. Pode até ser que aconteça. Mas você não tem as ferramentas para lidar com uma empresa. Então, isso que você tem que assimilar. O cara é um empresário falido, ele é um empresário, mas ele tem um gabarito. Ele sabe como fazer, mas às vezes o que aconteceu na vida dele foi coisas que ele não percebeu. Eu sempre falo assim, você vai fazer uma reunião, por que faz reunião para empresários, cara? Tá, tudo bem, vamos pegar aqui vários empresários falidos. Eu posso fazer uma reunião por uma pessoa, por uma empresa assim? Eu posso fazer reunião para pessoas assim? Posso. Eu quero fazer uma reunião só para empresários, mas eu não posso impedir de outras pessoas participarem. Mas não era só para empresários? Sim, ela está convidando os empresários, mas e se as outras pessoas que tiverem interesse, eu posso restringi-las? Não. E se ela tem um sonho de ser empresária também? E se ela quer aprender ali? E se ela quer, sabe? Então fica uma coisa muito assim, vou fazer só para você, exclusivo, não, o reino de Deus é aberto para todo mundo. É uma reunião para empresários. Eu não sou empresário, mas eu quero ser, pela fé, eu estou sendo ali. E você vai na reunião. E o que vai ser dito nessa reunião, gente? O que é dito numa reunião de empresário? Que você tem que dar dinheiro para a igreja, para Deus começar a agir na sua empresa? É isso que se diz numa reunião de empresário? Porque é esse tipo de sugestão. Uma reunião para empresários
é para mostrar para ele que o dinheiro dele sem Deus, por mais que ele tenha sucesso na vida, ele pode até ser feliz nessa vida, mas ele está perdendo muita coisa espiritual, e ele está perdendo a salvação dele. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Ou seja, existem muitos cristãos que se desviaram da fé por conta disso, do dinheiro. Esse texto, quando ele é aplicado em 1 Timóteo 6,9, ele está falando de pessoas que utilizaram o evangelho para ganhar dinheiro, tá, gente? Porque Paulo está aplicando isso para Timóteo, que era um pastor, e ele demonstra que outros pastores fizeram esse caminho, foram por esse caminho, e por amar o dinheiro, ou seja, quando eles amaram o dinheiro, eles começaram a desrespeitar a palavra. Eles começaram a evangelizar para poder ganhar fundos, ganhar dinheiro, eles se perderam. Porque isso daí é tipo assim, você tá por cima da carne seca, então você vê ali, poxa, eu tenho oportunidade de mudar minha vida aqui, cara. Quando você pensa nisso, o diabo entrou no teu coração. Isso entra no coração de muita gente. E você é humano, você vai passar isso pela tua cabeça. Mas o homem de Deus resiste. Ele, não, esse caminho não, isso aqui é um atalho, isso aqui não. Eu usar a fé das pessoas, jamais. Eu lembro que o R.R. Soares, ele se recusava a pedir oferta na televisão. Eu lembro disso, cara, essa imagem me tem na cabeça. Mas convenceram eles de pedir. Convenceram. Eu acho que a igreja não é mendiga, eu acho que a igreja não tem que ficar pedindo as coisas. Eu acho que a igreja, sim, pode botar uma conta bancária lá para as pessoas voluntariamente ofertarem, eu acho. Eu acho até legal os cristãos serem associados da igreja, se quiserem, tá? Não é por livre e espontânea vontade, não é por livre e espontânea pressão. Então vamos colocar os pingos nos is, vamos acertar o que está acontecendo hoje. A impressão que se dá que todo pastor que coloca uma conta bancária na televisão ali para as pessoas doarem oferta, todo pastor é picareta. E essa visão ela é deturpada, por quê? Porque muitos fazem picaretagem. Mas o evangelho precisa de ajuda. O evangelho precisa de ajuda, né? Tipo assim, Deus deu condição de chegar até a televisão? Deu ou não deu? Da igreja chegar até a televisão? Às vezes não deu. Às vezes o cara chegou ali burlando o evangelho. Mas se Deus deu a condição, cabe aos cristãos manter essa condição. Quando você ajuda a igreja, você simplesmente está levando o evangelho para aquelas pessoas, sim. E a televisão é um bom método de levar o evangelho. Hoje, imagina nessa época de pandemia que você não pode ir para a igreja aí. Que coisa interessante. Você está em casa. Agora, tem gente que não estava na pandemia, mas estava internado no leito de hospital. Estava vivendo uma pandemia em época sem pandemia. Estava no leito de hospital e ali ela podia ver um canal evangélico. Então, tudo que se fizer, cara, pelo evangelho, é uma coisa tremenda. O próprio Paulo fala assim, cara, se as pessoas te abençoam de forma carnal, de forma humana, e elas podem receber por isso, quanto mais os cristãos, quanto mais o homem de Deus. O que não pode deturpar a palavra para se receber esse dinheiro. Você imagina, o médico ele está aí para curar a sua vida, ele pode receber um bom salário, ele pode ter uma vida abençoada, mas o homem de Deus tem que viver perrapado e lascado na vida, sabe? Não é assim. Não estou falando que as pessoas vão enriquecer do evangelho, mas eu acho o seguinte, Lucas era médico, né? E transmitiu muitas coisas boas pela Bíblia, que se ele não fosse cristão, ele não teria essa capacidade. Então o Lucas, por se tornar cristão, ele tem que ser um perrapado agora? Lógico que não. Agora, é o trabalhador digno do seu salário. O pastor tem um bom salário, um salário digno que possa dar estudos para os filhos dele. É uma profissão de fé, gente. Tem que ter chamado, tem que ter dom. E outra coisa, para ele ser abençoado, para um pastor ser abençoado, ele tem que ter abençoado muita vida. Muitas vidas. Muitas pessoas olham assim, ele pode ter o que ele tem. Porque qual é o desejo de um servo de Deus? Por exemplo, você é obreiro da tua igreja, aí você se torna um empresário. Aí o teu pastor vai viver a vida toda, você é um cara rico, o teu pastor vai viver a vida toda naquela casa caindo aos pedaços, cara? Será que você não considera uma pessoa que te ajudou na fé, que te deu uma contribuição na sua vida muito maior do que qualquer conhecimento? Tá? Eu não estou falando isso para as pessoas me ajudarem, não, você entende? Até que porque não é o meu caso, mas eu sei que existem casos assim. Tem casos da igreja, você está crescendo ali na tua igreja, junto com os irmãos da igreja, pessoas que te ajudaram, pessoas que você ama, mas você não é capaz de enfiar a mão no bolso e comprar um carro pro cara. Sabe, ninguém precisa te pedir isso não.
Tipo assim, você não tem essa coragem. O irmão lá é esforçado, é trabalhador, ele não é preguiçoso. Ele luta. E você é irmão de verdade, né? E você vê com toda a dificuldade, você não tem coragem de ajudá-lo, não. Você não tem coragem de fazer um bem. O mundo tá faltando pessoas corajosas assim, cara. Mas tem gente que tem coragem de pegar o carro e dar para a igreja para um pastor picareta, um pastor trambiqueiro que só prega coisas financeiras. Que prega só coisas financeiras. E depois de anos ele consegue perceber, a pessoa que deu o carro consegue perceber que ela foi enganada. Olha, uma coisa eu te digo. Uma pregação que é feita hoje, daqui a 100 anos, vamos supor, daqui a 10 anos, você vai ver que essa pregação nunca te enganou, uma pregação quando é verdadeira. Ela nunca foi um engano. Mas quando a pregação não vem de Deus, logo você vai perceber que você foi enganado. E eles te enganam, e eles lucram com isso, eles vão receber uma recompensa terrível, pode esperar que Deus sabe retribuir muito bem, tá? A Havaiana de Deus deve ser esse tamanho 90 e 30, por aí. 90 e 30, nem dá para dimensionar o tamanho, né? Mas vai ser uma chinelada bem dada, vai ficar bordoada o número 171 no traseiro deles. Pode ficar tranquilo que Deus sabe retribuir. Horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Então, galera, o problema é que a pregação não bate com os acontecimentos. Você entende? Deus vai abrir a janela do céu e derramar bênção sem medida. Sabe? Bênção sem medida. Você tem noção do que é bênção sem medida? É muita coisa. Mas aí você olha para a vida do cara das pessoas que estão acreditando nisso, a casa do cara tá caindo aos pedaços, não tem nada, nunca teve nada. Por que não tem nada? Porque Deus não pode honrar uma falsa pregação. Se Deus começar a abençoar a sua vida, você vai acreditar que aqueles picaretas te pregaram uma verdade. E aí você vai entrar num estágio de loucura que não vai conseguir sair da tua cabeça. E você ainda vai testemunhar. Não, olha lá, você viu minha vida como era antes, agora minha vida, agora você está vendo. E você vai ser um testemunho maligno. Por quê? Porque se as pessoas forem seguir o teu testemunho, vão seguir um caminho errado. Então, às vezes, a tua bênção não está vindo exatamente porque Deus não vai honrar, não vai ter compromisso com a palavra de um cara que ele não escolheu, que ele não determinou que falasse no nome dele. É exatamente isso. Comece a analisar isso. Às vezes a pessoa sai daquela igreja que pregava aquilo, né? E as pessoas... esses dias eu comecei a perceber como era feio, cara. Como é feio essa questão assim. A pessoa se conhece e tal, aí fala assim... Você é de qual igreja? Ah, na igreja evangélica. Mas de qual denominação? Cara, é tão feio. Quando você está falando isso, não parece, não soa tão feio. Mas quando você vê isso, soa muito feio. Pô, parece que a gente está preso em denominação. Você é da igreja? Assim, é evangélico? Não, eu sou da igreja. Acabou. Não tem... Cara, tá buscando a Cristo, né? Se você conhece a pessoa, você viu que a pessoa tem uma conversa legal, você percebe que a pessoa é diferente do sistema do mundo, né? E você percebe que a pessoa é de uma igreja. Não importa qual é a denominação, não importa. Somos cristãos, somos... mas eu sou da igreja católica. Cara, não importa. Eu gostei da sua amizade, independente de ser católico. A pessoa fala, não, eu sou macumbeiro. Tem gente dos dois lados. Quando você fala que é macumbeiro, a pessoa fecha a cara para você. Quando você fala que é evangélico, a pessoa fecha a cara para você, sabe? Isso é horrível. Quer dizer que a religião sua atrapalha amizades, sabe? Porque é um preconceito, uma barreira no coração das pessoas. Entende? E tem gente que às vezes, faço amizade, eu não tô nem aí para que se ela é macumbeira, se ela é espírita, se ela é cristã, evangélica, não importa. Eu acho que não tem que existir esses obstáculos. Foi maneiro, às vezes você para conversar política com a pessoa, pô, a pessoa às vezes tem o mesmo ponto de vista, tudo se combina, aí depois te descobre a pessoa é homossexual, e daí? Isso é problema dela, cara. Ah, a pessoa é macumbeira. Não tô nem aí. Eu vou ser amigo dela, ela sendo macumbeira, ela sendo homossexual, desde que tudo se respeite, né? E eu, não como cristão, não vou ficar tentando converter a pessoa. Não é o meu papel, gente. Não é o nosso papel tentar converter as pessoas. Entenda isso.
Nós, pelo nosso procedimento de vida, pela nossa amizade, já é uma pregação, já é uma carta viva, já é uma pregação. Entende? Você não tem que fazer as coisas porque você quer, você tem que fazer as coisas porque você é humano. Você é ser humano e você deve amar o próximo. As pessoas estão assimilando a Bíblia de uma forma errada. Você não tem que fazer o bem porque você é cristão, não. Você tem que fazer o bem porque você é ser humano. Porque o caminho é esse, o caminho é o certo. É isso que precisa ser acertado, né? É isso que precisa ser analisado.